Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Hoje, quarta-feira, dia 9 de fevereiro do ano 2022. Como não gravamos ontem o nosso devocional, vamos fazer a leitura da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na versão da Bíblia de Jerusalém. Vamos ler a porção que vai do versículo 12, do capítulo 2. Entramos pelo capítulo 3, depois vamos entrar no capítulo 4, o 5 e vamos até o versículo 10. Melhor dizendo, capítulo 4 até o versículo 6, é isso? Isso, versículo 6 do capítulo 4. Então esta leitura longa, equivalerá aos dias 8 e 9 de fevereiro. Leiamos o que nos diz essa porção da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: tem como título de Troade a Macedônia, digressão, o ministério apostólico. Cheguei então a Troade para lá pregar o evangelho de Cristo. E embora o Senhor me tivesse aberto uma porta grande, não tive repouso de espírito, pois não encontrei Tito, o meu irmão. Por conseguinte, despedi-me deles e parti para a Macedônia. Graças sejam dadas a Deus, que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo e por nós expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. Em verdade, somos para Deus o bom odor de Cristo entre aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. Para uns, odor que da morte leva à morte, e para outros, o odor que da vida leva à vida. E quem estaria à altura de tal missão? Não somos como aqueles muitos que falsificam a palavra de Deus. É antes com sinceridade, como enviados de Deus, que falamos na presença de Deus em Cristo. O apóstolo prossegue, aqui nós entramos então no capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Diz assim: começaremos de novo a nos recomendar? Ou será que, como alguns, precisamos de cartas de recomendação para vós ou da vossa parte? Nossa carta sois vós, escrita em vossos corações, reconhecida e lida por todos os homens. E, evidentemente, sois uma carta de Cristo, entregue ao nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, nos corações. O apóstolo prossegue: tal é a certeza que temos, graças a Cristo diante de Deus. Não como se fôssemos dotados de capacidades que pudéssemos atribuir a nós mesmos, mas é de Deus que vem a nossa capacidade. Foi Ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida.
Ora, se o ministério da morte, gravado com letras sobre a pedra, foi tão assinalado pela glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no semblante de Moisés por causa do fulgor que nele havia, fulgor, aliás, passageiro, como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Na verdade, se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso será o ministério da justiça. Mesmo a glória que então se verificou já não pode ser considerada glória em comparação com a glória atual, que lhe é muito superior. Pois, se o que é passageiro foi assinalado pela glória, com mais razão o que permanece deve ser glorioso. Fortalecidos por tal esperança, temos plena confiança. Não fazemos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os israelitas não percebessem o fim do que era transitório. Mas seus espíritos se obscureceram, sim, até hoje, quando leem o Antigo Testamento, este mesmo véu permanece. Não é retirado, porque é em Cristo que ele desaparece. Sim, até hoje, todas as vezes que leem Moisés, um véu está sobre seu coração. É somente pela conversão ao Senhor que o véu cai. Pois o Senhor é o Espírito, e onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. E nós todos que com a face descoberta contemplamos como num espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é Espírito. Aqui entraremos no capítulo 4, indo até o versículo 6. Diz assim: Por isto, já que por misericórdia fomos revestidos de tal ministério, não perdemos a coragem. Dissemos não aos procedimentos secretos e vergonhosos. Procedemos sem astúcia e não falsificamos a palavra de Deus. Muito ao contrário, pela manifestação da verdade, recomendamo-nos a consciência de cada homem diante de Deus. Por conseguinte, se o nosso Evangelho permanece velado, está velado para os que se perdem, para os incrédulos, dos quais o Deus deste mundo obscureceu a inteligência, a fim de que não vejam brilhar a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não proclamamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, Senhor. Quanto a nós mesmos, apresentamo-nos como vossos servos por causa de Jesus. Porquanto Deus que disse, do meio das trevas brilha a luz, foi Ele mesmo quem reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus que resplandece na face de Cristo. Até aqui, até o versículo 6 do capítulo 4, tendo começado esta leitura, o capítulo 2, versículo 12, passamos por todo o capítulo 3 e adentramos o capítulo 4. Esta leitura é para os dias 8 e 9 de fevereiro. Aqui o apóstolo Paulo narra sua viagem, faz defesa do seu
seu apostolado, recomenda aos irmãos, fala de carta escrita em vossos corações, né? Que a igreja é a carta de Paulo, que essa igreja foi escrita não com tinta, né? Mas pelo Espírito de Deus, Deus vivo. Ele prossegue falando que Moisés, cuja face brilhava pelo contato com a glória de Deus, mas que aquele brilhar era transitório. O brilho maior está agora, com a manifestação do Filho de Deus, Jesus. Paulo defende a sua conduta irrepreensível na defesa do Evangelho, não falsificando-o, mas entregando ele à igreja na sua íntegra, com toda a sua verdade e justiça. Convida os irmãos para que a sua luz brilhe nas trevas, né, como testemunha de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã continuaremos a leitura desta segunda carta aos Coríntios. Eu, pastor Vandélcio, do Centro Evangelístico Nova Vida, na cidade de Belém, no bairro Batista Campos, abençoo você e sua família, em nome de Jesus. Amém.